Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e versículo 21 da palavra. Quem já encontrou, fala amém? Amém. Muitas vezes, talvez você já ouviu alguém falar, né, irmãos? Deus usa qualquer um, de qualquer jeito, qualquer maneira, e a hora que Deus quer. Isso não existe na Bíblia. Aqui os irmãos vão ver os vasos, as qualidades, e aqui a Bíblia é a palavra de Deus, não minha. A palavra de Deus fala que Deus usa vaso preparado para toda boa obra. Irmãos, então vamos ler a palavra de Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Deus usa alguém despreparado? Não. Deus usa vaso de qualquer jeito? Não. Eu já ouvi alguém falar assim, Deus usou o bêbado ali falar comigo. Que Deus que é esse, irmãos? Quem está compreendendo? Chegou uma pessoa assim que está torto lá e Deus usou falar comigo. Não, irmãos. Aquela pessoa usou o nome de Deus. Quem está compreendendo? Você pode perguntar até para o bêbado, porque a pessoa é tudo torto, de qualquer jeito. Ele vai falar de Deus também. A Bíblia fala que o diabo fala de Deus, conhece a Bíblia, o diabo é o crente mais velho, estremece, mas não obedece. Ele fala de Deus também. Mas não é preparado. Quem entendeu, levanta sua mão. Levanta a palavra de Deus, irmão. Levanta a palavra de Deus. Diga assim, Senhor Jesus, fala conosco através da palavra. Poder sentar e bater as palmas bem forte para Deus. A pergunta de Deus para nós, irmãos, e também para todos que vão acompanhar aí no canal Pastor Geraldo da Costa IMPDA, é a palavra de Deus. Que vaso que nós somos, que vaso que o irmão e a irmã é, e que vaso que o ouvinte da palavra de Deus é. Como você se encontra hoje? Qual o tipo de vaso que você é? Irmão, eu tenho certeza que todos nós queremos e sermos vaso de honra. Glória a Deus. Mas existe também o vaso de desonra. E quando o vaso não está preparado, ele está desonrando a Deus. Com as suas obras, com as suas atitudes. E o vaso, irmãos, ele tem que ter preparo. O vaso tem que passar pela mão do oleiro. Jeremias 18. Você pode ler quando Deus falou com Jeremias, abrou com Jeremias, desce a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. Tem pessoas que nem na casa do oleiro vêm. Tem pessoas que nem na mão do oleiro está. E está falando que Deus falou, que é isso e aquilo. Essas pessoas estão usando o nome de Deus. E tem pessoas que põem na mente que Deus usa qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Deus que eu conheço, irmão, há 33 anos, ele usa vaso preparado. Tem muitas pessoas, irmãos, que usam o nome de Deus, falam que Deus está falando, mas não está preparado, nem para falar de Deus, nem para abrir a boca. Quem está compreendendo? E as pessoas que não oram, que não buscam, são enganados. Não, Deus está usando, Deus usa qualquer um de qualquer jeito. Se Deus usasse qualquer um de qualquer jeito, eu não sei, irmão, que Deus que é esse, porque eu passo tanto prova, 33 anos, buscando, jejuando, orando. Eu vi anjo uma vez, e tem pessoa que vê anjo 10 vezes no dia, todo dia, arrebatado, irmão. Tem pessoa que conta arrebatamento todo dia, toda semana, e põe na internet. Essas pessoas querem ganhar like, essas pessoas, irmãos, elas não têm vida, santidade. Paulo foi arrebatado uma vez ao paraíso, e veja o que Paulo passou. Quem já foi arrebatado, levanta a mão. Ninguém aqui na igreja. Como é que tem tantos vasos aí falando que foi arrebatado?
Quem está compreendendo? Irmãos, e para ser usado, e para ser vaso usado, tem que ser preparado. Para ser usado por Deus. Agora, vaso para usar o nome de Deus está cheio. Vaso para falar, Deus está falando. E Deus está falando, e Deus está falando, e ele profetiza, manto, mistério, pá daqui, pá dali, e o povo está sendo equivocado. Tá, irmãos? Deus que você serve, o Deus que nós servemos é santo. Primeira Epístola de Pedro 1, 14 e 15, aquele que vos chamou é santo, seja santo em toda maneira de viver. A Bíblia fala, irmãos, Hebreus capítulo 14, 12, segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tessalonicenses 5, 23, mesmo Deus de paz santifica no corpo, na alma, no espírito. Então o vaso primeiro, irmão, para ser preparado, tem que passar no fogo. O fogo vai o que? Purificar. Passar pela palavras, santificar. E ter o Espírito Santo e viver com Deus uma vida reta. Quem crê, levante sua mão. Agora que Paulo, irmão, quando ele escreve a Timóteo, Paulo era um vaso de desonra antes de servir a Deus. Paulo não era um vaso de honra, de desonra. Era Saulo. E Deus falou que era um vaso escolhido por Deus, mas ainda não era vaso de honra. Teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E Deus falou, este homem é um vaso de desonra até hoje. Eu vou fazer dele um vaso escolhido para toda boa obra, e muito vai ser usado na minha mão, e muito vai sofrer pela causa do Evangelho. Ele passou a ser um vaso de honra. Só que antes dele ser vaso de honra, já teve um espinho na carne. Paulo vai ser preso, Paulo vai sofrer naufrágio, Paulo, uma víbora vai picar sua mão. Muitos tentaram matar Paulo, foi preso, açoitado. Deus o purificou, Deus usou tremendamente, passou a ser perseguido pela palavra. Paulo que ajudou a matar Estevão, irmãos. Atos capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6. Ele apedrejou várias igrejas, com aquelas mãos, ele era um vaso o quê? Para matar pessoas, apedrejar a igreja de desonra. Só que também ele vai ser açoitado, com varas, com açoite. Uma víbora vai picar a mão dele. Só que depois que ele passa todas essas provas, um vaso de honra, a Bíblia fala, Atos capítulo 19, versículo 10 ou 11, pela mão de Paulo, Deus fazia maravilha extraordinária. Ele orava nos lenços, nos panoeiros, os doentes eram curados. Antes ele era vaso de desonra, Deus usava ele? Não. Ele está desonrando, matou, ajudou a matar Estevão, apedrejou as igrejas. Ele só vai ser usado por Deus depois que ele tem um encontro com Deus. E aqui a palavra de Deus está falando, irmãos, que Paulo escreveu, ora, numa grande casa, porque ele teve experiência com Deus. Numa grande casa, não somente a vaso de ouro, de prata, de bronze, de pau, de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Nós queremos falar, irmãos, sobre o vaso de pau. Vaso de pau não aguenta calor. Vaso de pau não vai aguentar. Madeira queima. O que ocorre no vaso de pau? Ele não permanece muito tempo. Fogo que vem, queima ele sai da igreja, irmão, o vento leva ele vai levado pelas vento de doutrina, vento de homem. E depois volta, fica mais um pouco, e depois sai de volta, porque não aguenta, não tem resistência. E se Deus pegar o vaso de pau e levar no fogo, ele queima. Quem está compreendendo? Aqui não tem nenhum vaso de pau. Tá, irmãos? Mas pastor, e o vaso de prata? O vaso de prata, irmão, se Deus levar no fogo de uma vez, ele não vai suportar. Ele não vai aguentar, tem que ser modelado. Quem está compreendendo? Porque está falando que é prata, pode dar umas trincas. Quem está compreendendo? E o vaso de bronze? Ele, irmãos, está quase sendo vaso de ouro, mas ainda precisa receber uns polimentos. Quem está compreendendo? Ainda tem algumas impurezas.
Mas quando é levado, ele vai sendo polido, vai sendo levado no fogo, vai queimando, aí ele virou o vaso de ouro. E o vaso de ouro é o vaso que aguenta todo tipo de prova. É o vaso, irmãos, que ele já queimou. Ele é um vaso que ele tem durabilidade. Ele aguenta a prova, aguenta fogo, aguenta pancada, aguenta calúnia, ele permanece firme e mais ele brilha ainda. Mais ele brilha. E o que ocorre na vida do vaso de ouro, ele é muito visto. É aí que as pessoas que é vaso de ouro têm que tomar cuidado. Porque é muito visto e não pode deixar vanglória. O brilho, a unção que Deus está usando, ele querer colocar o eu. Ele ficar menor ainda, irmãos. E deixar Deus usar mais. E ele é mais visto, as pessoas veem o brilho. Quem gosta de ver ouro aí? Fala, é projeto. Ele brilha. É projeto. E o vaso de ouro, irmãos, ele é o vaso que passa na prova e dá mais brilho ainda. Ele é um vaso, irmãos, preparado. E quando o irmão vai chegando a um ponto, talvez alguém fale assim, Deus levou pastor fulano de tal, a irmã, o irmão, porque já era o vaso que estava no ponto. Não só de ser usado, mas de ser levado. Aí alguém que não lê a palavra, mas por que Deus levou o fulano, o cicrano, era tanto usado, olha, era uma benção, e meu Deus, fica pessoas tortas na vida, pessoa matando os outros aí, prontando e não morreu, e fulano morreu, porque estava pronto. E aquela outra pessoa ainda tem que aceitar Jesus, ser liberta e passar por todos os processos. Quando a pessoa está no ponto, irmãos, quem já amassou pão aí, levanta a mão. Tem que pôr a água, põe a fermenta, amassar, passar o cilindro, ou passar a garrafa, vai passando o rolo. E pão, irmão, vai amassando, dá um tempo para crescer. Não pode colocar no forno lá, irmãos. E antes põe no forno, amassa aqui, amassa ali. Deus está te amassando o vaso. Quem crê? Deus está apertando aqui, apertando ali. Aí, irmão, dá o tempo do descanso, põe no forno. Não pode erguer muita temperatura. Vai ter aquela temperatura, irmãos, e vai ali dourando, vai, tá, irmãos? Vai ali, ó, dourando o pão. E quando vê que tá certinho, desliga e fica na caloria ainda. Quem gosta de comer um pão assim, no ponto? É levado no forno. Levado no forno. Tem muitos vasos que tá passando um engenho de Jeová, irmão, igual cana. Chega para comprar a garapa, todo mundo acha gostosa. Mas a cana passa no engenho 2, 3 vezes, é uma boa garapa. Assim é Deus também, vai te levar o teu vaso no engenho dele, na olaria dele, para você ser usado para o próprio bem dele, e ser usado 100%, ser vaso 100% santificado. Isaías capítulo 13, versículo 12. A palavra de Deus fala, irmãos, que Deus farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro de Ofir, mais puro do que o ouro puro de Ofir. Você sabe essa palavra, irmãos, que o Senhor farei que o homem, quando fala o homem, está falando também a mulher. Olha para você ver o livro de Isaías 13, 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro. Então o ouro é precioso por causa do valor. Porque tem valor. E você tem muito valor. Você tem muito valor. Você tem unção de Deus, tem o Espírito Santo, você é um vaso de ouro. Se enxerga nesta noite como um vaso de ouro. Quem crê, levante sua mão. Glória a Deus. Se enxerga nesta noite nessas qualidades. Pastor, mas eu estou na prova. Você entendeu por quê? É Deus te preparando, não só para ser vaso de ouro, mas puro do que raro de Ofir. O ouro puro, finíssimo de Ofir. Mais raro, irmãos, é raro, do que o ouro fino de Ofir. Quando o vaso chega nesse ponto, finíssimo, ouro fino de Ofir, quando Deus usar ele, ganhar todas as almas, está no ponto, Deus tira da terra e leva para o céu.
Você entendeu porque Deus levou aquela pessoa crente? Você entendeu, irmãos, porque já estava pronto? E Deus tem uma palavra para todos nós. Nós ainda estamos sendo preparados, ser esse vaso de ouro puro de Ofir. Quem crê, levante sua mão. Se todo mundo que estivesse já nessa posição desse vaso, e tivesse feito toda a missão de Deus, você não estaria aqui. Ainda Deus está te deixando no ponto. Fala assim: Deus, me deixa no ponto. O irmão olha para o irmão, a irmã fala: é o ponto de Jeová. Deixa o Jeová trabalhar no vaso. Quem crê, dá glória a Deus. Aí, irmãos, a palavra de Deus está falando conosco, os ouvintes da palavra de Deus, sobre os vasos. Mas, pastor, a palavra de Deus fala que há vaso de barro. Todo homem, irmãos, toda mulher, o corpo é barro. Foi criado do pó, Gênesis 2:7. Mas esse vaso, quando vem para Jesus, ele vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado. E Deus só pode usar o vaso depois de ser quebrado. E se precisar, Deus não quebra só uma vez. Deus quebra 2, 3, até mais. Quem é que tem domínio no vaso? O oleiro. O homem não tem domínio sobre Deus. E o vaso tem que estar onde? Na casa do oleiro. Tem muitos que querem ser quebrado, né, irmãos? Muitos querem ser usados. E muitos acham que Deus está usando todo mundo. Não, mas foi Deus que está falando lá. É Deus, olha, está na calçada, estava bebendo uma garrafona, fumando cigarro e profetizou na minha vida e falou de Deus. Olha, eu recebi porque foi. Não, usou o nome de Deus. Quem está compreendendo? Deus habita em tempo santificado. Quem crê, dá glória a Deus. Olha aqui, irmãos, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce a casa do oleiro. Está vendo? Paulo lá em 2 Timóteo 2, 20, 21, falou que numa casa tinha vários vasos. Nós não estamos pregando aqui, irmão, discriminando o bêbado, o adúltero, a prostituta, os viciados. Todas essas pessoas são vasos de desonra. Deus os chama para a casa dele. Deus quer fazer vaso de honra. Mas Deus só vai usar vaso preparado. Quem crê, dá glória a Deus. A palavra de Deus falou para Jeremias descer na casa de Deus. E aonde é que Deus prepara vaso? Na casa dele, na igreja. A palavra, o oleiro está aqui, o vaso está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro, você é um vaso de honra. A pessoa que não serve a Deus, vaso de desonra, está na mão de quem? Está na mão de quem, irmãos? Quem está desonrando? Quem está usando ele lá? O inimigo. Quem está compreendendo? Mas desonra, assalta, mata os outros. Isso é Deus que está usando? Não. E a Bíblia fala assim, irmão, que Jeremias desceu à casa do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Hoje, irmão, Deus não está falando com Jeremias. Deus está falando comigo, pastor Geraldo, irmão Disney, irmão cooperador João Maria, pastor Antônio, as irmãs que estão aqui, os ouvintes de casa também. Você é ouvinte da palavra. Você está em casa, vem para a casa do oleiro. Mas aí está ouvindo a palavra também agora. Deus está falando: desce, se humilha. Muitos querem crescer, mas não querem descer. Como é que Deus vai crescer em sua vida? Como é que Deus vai te encher, vai te usar? É ouvindo a palavra, irmão, na casa do oleiro. Jeremias vai descer e vai ouvir as palavras. E quando Jeremias desce, Jeremias 18, e versículo 3, descia a casa do oleiro, porque eis que ele está fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus está fazendo a obra, irmãos, no seu vaso. Diga assim: eu quero ser um vaso novo. Quebra-me, Senhor. Faça-me um vaso novo. Deus vai ter que quebrar, irmãos. Agora a quebra nós queremos ser moldado, levado no fogo. O homem e a mulher não quer. Mas é o querer do Senhor, e nós temos que entender, é Ele que vai dominar a nossa vida. E a palavra de Deus fala, irmãos, que estava trabalhando sobre as rodas, com o vaso que ele fazia de barro. Você está vendo? Quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que parece bem aos seus olhos a fazer. Jeremias 18:4. O vaso é de barro, tem que ser quebrado.
Jeremias ficou olhando o processo sobre as rodas, e o oleiro, o vaso não estava bem ainda, do jeito que ele queria, quebrou o vaso dentro da mão, não deixou cair nem um caquinho no chão. Deus manda dizer que está quebrando o vaso, irmãos. Deus manda dizer que não vai deixar cair nem um caquinho, e vai fazer vaso novo. Você vai ver crente, irmãos, batizado com o Espírito Santo, crente usado em profecia, crente, irmãos, tocha, crente fogo, crente cheio da unção de Deus, porque Deus enche vaso preparado. Glória a Deus. Então veio minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias 18:5, não poderei fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel. A palavra que veio a Jeremias, não poderei fazer eu vós como fez este oleiro ao caso de Israel. Diz o Senhor, eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como o barro na mão do oleiro, o vaso, assim sois vós na minha mão. Quando Jeremias ouviu esta palavra, quando Jeremias, irmãos, compreendeu esta palavra, Jeremias 26:14, veja o que o Jeremias fala para Deus em oração: quanto a mim, eis que eu estou na vossa mão, faz de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. É isso que nós temos que orar e aceitar em nossa vida. Quanto a mim, toda a igreja diga assim: quanto a mim, eis que eu estou na vossa mão, faz de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. É entender a vontade de Deus, compreender o propósito de Deus, entender que nós temos que estar nas mãos do Senhor. Quem crê, levante sua mão. Preparado esse vaso de honra. E quando a palavra de Deus fala aqui em Timóteo, irmãos, segundo Timóteo, que nós lemos, que o vaso tem que ser purificado. Então é o fogo, quando é levado na prova. Olha aqui o que está escrito: de sorte se alguém purificar, é levado no fogo. De sorte se alguém purificar destas coisas, está falando do pecado, do mundo, da iniquidade. Quando passa no fogo, irmão, é purificado, queimado. Quem está compreendendo? E daí o vaso, irmão, não vai ter pecado, o vaso não vai estar usando o corpo do pecado, está purificado. O fogo purifica o vaso, vai purificando, purificando, vai virando vaso de ouro. E a Bíblia fala, irmãos, que é purificado dessas coisas, será vaso para honra, santificado. E bem no final do versículo 20, fala que uns vasos é para desonra, o outro para desonra. O vaso de honra é aquele que serve a Deus. O de desonra é aquele que está pecando no mundo. Quem entendeu? Mas Deus tem um propósito. Só que ele só passa a ser vaso de honra quando se purifica, tanto pelo fogo, pela palavra, e santificado, idôneo, irmãos, não é um vaso assim já de 6 meses, ele ser vaso de barro já ir para o vaso de ouro, é idôneo, tem tempo, maduro. Quem está entendendo? Fogo é levado, é preparado, tem um preparo para o uso do Senhor. Está vendo quem que Deus usa? Uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Então o vaso tem que estar preparado. Quem crê, dá glória a Deus. Glória a Deus. O vaso tem que estar, irmão, na posição que Deus quer. Idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Você está vendo? É o vaso que está no ponto. É o vaso, irmãos, de ouro. É o vaso de honra. É o vaso mais puro do que o ouro puro de Ofir. Quem entendeu, levante sua mão. Nós estamos com os horários, né, irmão? Terminar o culto às 21h15, pela ordem da diretoria. A gente está encerrando a mensagem. Quem compreendeu, levanta sua mão. Mas você viu as qualidades do vaso? Quem já ouviu, fala amém? Amém. Para Deus usar qualquer um de qualquer maneira, se você busca Deus, Deus fala direto com você. Você vai usar o vaso na igreja. Quem crê, dá glória a Deus. Tá, irmão? Quem crê que é assim, levanta sua mão. Aí você vai lá na Bíblia. Paulo era um vaso preparado e Silas também, Atos capítulo 16. Tá, irmãos? A Bíblia fala que eles, tendo orado, e saíram evangelizar a cidade de Filipe. Atrás desses 2 homens vai sair um vaso que não é de honra, um vaso de desonra, e vai usar o nome de Deus, e vai falar para Paulo e Silas que era Deus que estava falando. Só que Paulo não acreditou, porque o vaso não era de honra. Olha aqui, Atos capítulo 16 e versículo 16. Tendo eles ido em oração
Paulo e Silas, tendo orado, jejuado, era vaso de honra, saiu evangelizando a cidade de Filipe. Ao encontro deles vinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, dava grandes lucros ao seu senhor. Esta, seguindo Paulo e Silas, clamava dizendo: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo. Está anunciando o evangelho da salvação. Era Deus que estava usando ela? Não. Mas Paulo, pastor, e Silas eram dois servos do Deus Altíssimo. Sim, mas ela estava falando no nome de Deus, mas não era o Espírito Santo, e ela não era vaso de honra. E ela falava assim, irmão. Então, seguindo ela, Paulo e Silas, clamava dizendo: esses dois homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitas vezes nos caminhos da cidade de Filipe. Paulo e Silas, sentindo perturbado, voltou e disse: espírito mau, sai em nome de Jesus dessa jovem. Na mesma hora saiu. Então não era um vaso que Deus estava usando. Qual o espírito que estava na vida dela? O espírito enganador. E vendo que o seu senhor, sua esperança, seus lucros estavam perdidos, mandaram prender Paulo e Silas. As pessoas iam consultar a jovem adivinhava tudo, irmãos. Mas não era o Espírito Santo. Levaram Paulo e Silas para a praça da cidade diante dos magistrados, tendo tirado suas vestes, açoitaram com varada. Aí o povo gritaram: esses dois homens põem um costume que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantava unida contra os magistrados, rasgando-lhe suas vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, entregando Paulo e Silas ao carcereiro, guardando o cárcere com segurança. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os presos escutavam. Teve um terremoto, todos os presos foram sortos. Acordando o carcereiro, tirou a espada e quis se matar. Entrou em depressão: vou tirar minha vida. Pessoas quando chegam a tirar a vida, irmão, por causa de depressão, demônios. O carcereiro queria tirar a vida porque os presos fugiram tudo, e matar é melhor. Paulo e Silas falou: não faz nada. Todos nós aqui estamos, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia fala: o carcereiro aceitou Jesus, foi pregar a palavra de Deus que estava na sua casa. Lá as autoridades mandou os quadrinheiros sortar Paulo e Silas. Paulo e Silas falou: nós não fomos condenados, venham mesmo e sorta nós. Vieram os mesmos e sortaram. Mas Paulo teve a visão da palavra, o espírito do enganador não enganou ele, e era um vaso de desonra. A jovem não era vaso usado por Deus, e falou de Deus, profetizou. Mas Paulo e Silas tinham a visão da palavra. A prova disso, quando repreendeu o espírito, ela acertou a vida de mais ninguém, porque enganava. Você tem crido em Deus, na palavra? Não deixe o inimigo te enganar. A Bíblia, a palavra de Deus, fala no livro de Mateus, irmãos: se possível, o inimigo enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mateus 24 e versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. O vaso tem que ser preparado. Se não foi preparado, é falso profeta, é falso vaso, falsos profetas, é pessoas, irmãos, que enganaria até os escolhidos, através de espírito de demônios. A Bíblia fala, 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, dando ouvido a doutrina de demônios, espíritos enganadores. 1 Epístola de João capítulo 4, filhinho, provai os espíritos e vê se é de Deus. Pastor, fazer prova do Espírito Santo não precisa fazer. Pela árvore conhece o fruto. O vaso tem que ser preparado para Deus usar. Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Conheça a obra, conheça a vida da pessoa, irmão. Se o fruto é bom, se tem comunhão com Deus, é fácil, né, irmão? Falar de Deus de qualquer jeito é fácil, mas obedecendo a palavra, jejuando, consagrando é muito difícil. Falar aqui no altar, você servir a Deus e no banco, não é fácil ser fiel a Deus, passa luta, e muitas pessoas de qualquer maneira, falando, usando o nome de Deus, brincando aí na face da terra, e um monte de gente sendo enganado. Abre os teus olhos, porque Deus usa vaso preparado. Fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pode bater as palmas, que o Espírito Santo continua falando.